Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal. Estamos na reta final. No próximo final de semana teremos a prova do OAB, a primeira fase do exame da ordem. E estou aqui trazendo um tema quentinho para você dar aquele último estudo aqui em processo do trabalho. Hoje eu vou conversar com vocês sobre embargos à execução. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo de processo do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo, porque o seu like nos ajuda demais. Peço também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo para conhecer sobre esse tema e outros temas de processo do trabalho. Como eu disse para vocês, nós vamos conversar hoje sobre embargos à execução, ou como alguns doutrinadores gostam de falar, embargos do executado. Nesse momento processual, nós estamos na fase de execução. Você sabe muito bem, você já estudou direito do trabalho e processo do trabalho, você está fazendo prova do OAB, você já deve ter terminado a sua faculdade, ou está terminando, e você sabe que no processo existe fase de conhecimento, onde nós conhecemos os fatos do processo e realizamos as provas, a fase que se encerra com a sentença. Algumas vezes temos a fase de execução, de recursal, onde tem os recursos, e depois que se encerra essa fase recursal, volta ao juízo de origem para a fase de execução, onde será executada a condenação. Nesse caso aqui, já que nós estamos falando de embargos à execução, como eu disse, já estamos nessa fase de execução. O que aconteceu? Teve a primeira fase, teve a segunda fase. Quando retornou, o executado ou devedor não pagou espontaneamente o seu crédito, a sua dívida. O que vai acontecer? Nesse momento o juiz ele vai promover a liquidação da sentença, porque você sabe muito bem que geralmente no processo do trabalho as rúbricas ali de dano moral, hora extra, intervalo intrajornada, intervalo interjornada, o juiz só dá o direito e vai haver a liquidação, que é a quantificação dos valores. A partir daí, o juiz ele vai homologar os cálculos ou do executado ou do exequente. O que é homologar? Ele vai dizer quais são os cálculos que estão corretos, quem que colocou ali o valor correto para ser executado. Então, quando chega depois dessa liquidação, o juiz vai dar uma sentença, um despacho chamado homologação dos cálculos de liquidação. Essa é a ordem processual. E depois daí que o juiz ele vai intimar, as partes dizendo assim: homologados os cálculos de folhas tais, os cálculos do exequente, os cálculos do executado, e vai intimar com base no artigo 884 da CLT. Intime-se o executado para pagar o valor exequendo. É isso que ele vai fazer, ele vai te intimar, olha só, paga esse valor ou entre com embargos. Muitos despachos, às vezes o juiz ele só coloca o seguinte, ó: intime-se a parte nos termos do artigo 884.
Aí quem é da área trabalhista, ele já sabe o que ele está falando. Ou você paga aquele valor que você tem que pagar, que foi homologado por sentença, ou você vai embargar, ou você vai entrar com os embargos à execução para questionar aquele valor, para questionar aquela execução. Quando eu digo questionar a execução, não é questionar o mérito da sentença, não. Isso já foi resolvido na fase de conhecimento. Você vai, como embargante, você vai questionar geralmente valores ali. Se de repente você vai falar que foi através dos embargos de execução, você vai questionar, vai falar que aquela execução é num valor excessivo. De repente o exequente fala que você deve 110 mil reais, e na realidade você vai dizer que deve 85 mil reais, e você vai questionar essa execução com base nos embargos de execução. E esse artigo 884, ele tem algumas informações ali importantes que podem te ajudar no exame da OAB. E com certeza na sua vida profissional como advogada ou como advogado. O artigo 884, ele já começa dizendo o seguinte: garantida a execução, o executado poderá entrar com embargos à execução e questionar aquele valor. Por exemplo, como eu disse, eu coloquei aqui embaixo, ó, garantia da execução, garantia da execução. Esse é o primeiro texto que você encontra no artigo 884. E por que é importante você conhecer essa informação, garantia da execução? Porque, primeiro e mais importante, os embargos à execução, eles só serão conhecidos quando você garantir a execução. Vou repetir. O início do texto do 884 falou garantida a execução, ou seja, ou já tem um valor garantido ali, suficiente para você iniciar os seus embargos à execução, ou você terá que garantir a execução para que os seus embargos sejam conhecidos, não julgado procedente, apenas para o juiz recebê-los. E como geralmente você garante essa execução? Coloquei aqui essas informações, ou através de dinheiro ou depósito. Você pode, se não tiver valor ali já garantido, você vai fazer um depósito numa conta judicial com base no valor da execução. Aí você vai garantir a execução. Uma outra possibilidade de garantia da execução é a penhora. Uma penhora muito comum é a penhora online. O juiz, o que é que o juiz faz? O juiz, ele acessa o sistema do Banco Central, o SISBAJUDE, como a gente costuma falar aqui na Justiça do Trabalho, ele procura todas as suas contas correntes, ele verifica se nessas contas correntes do seu CPF ou do seu CNPJ tem conta que tenha esse valor executado. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma execução de 8 mil reais, se ele encontrar no seu CPF, no CNPJ da sua empresa, conta corrente, que encontra esse valor de 8 mil reais, ele vai bloquear e vai penhorar esse valor. Aí, depois de penhorado esse valor, vai vir o despacho do artigo 884, dizendo aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Intime-se com base no artigo 884. Você, advogado, você já percebeu? E ele já penhorou, já garantiu o juízo, já está garantido. Você tem que depois demonstrar isso na petição de embargos à execução. Você vai demonstrar que, com base nessa penhora,
o processo ele já se encontra garantido, o juízo. Geralmente você coloca isso no título, no texto, logo no primeiro texto dos embargos de execução, você já informa da garantia do juízo, para o juiz já olhar e já perceber que o embargo de execução ele já está garantido, e depois disso ele vai analisar. O próprio artigo 884, ele fala também do prazo de 5 dias. Toma muito cuidado, pessoal, porque a maioria dos prazos trabalhistas você deve saber que são de 8 dias. Os prazos recursais de 8 dias. Então a gente está muito acostumado ao prazo de 8 dias. Temos outros prazos? Até na fase recursal temos outros prazos, sim. No processo de alçada temos prazos de 48 horas. Embargos de declaração sempre serão 5 dias. Tudo bem, mas a gente está muito acostumado com esse prazo de 8 dias. No caso do embargos à execução, são prazos de 5 dias. Ainda digo mais, eu como atuo na advocacia, na prática trabalhista, para a empresa, para mim, é um dos piores prazos. Até porque quando a intimação ela é, por exemplo, quinta-feira, você já perde a sexta, e quando você vai ver, seu prazo está muito curto. Então, o prazo do embargo de execução é de 5 dias. Fique muito atento. O artigo 884, pessoal, ele continua. E você também vai continuar estudando esse artigo, porque ele fala ali da matéria que poderá ser arguída nos embargos da execução. A matéria qual é? Quais são, melhor dizendo? Cumprimento da decisão ou do acordo. Por exemplo, você já cumpriu aquele pagamento, você já pagou aquilo na integralidade e o exequente continua te cobrando alguma outra coisa. Diz que você ou não pagou no prazo, ou que você não pagou de forma integral. Você vai entrar com embargo de execução para dizer que foi pago de forma integral. Também do acordo, ele pode questionar alguma coisa ligada ao acordo. É muito comum na Justiça do Trabalho ter multa por descumprimento de acordo. De repente você passou o prazo, pagou, e ele vai dizer que você pagou fora do prazo. Você vai ter que comprovar que pagou dentro do prazo, para evitar uma multa, para evitar alguma coisa. Outra matéria é a quitação, como eu disse aqui. Você vai demonstrar que esse crédito ele foi quitado. Uma última possibilidade é a prescrição da dívida. É interessante eu comentar aqui sobre prescrição da dívida, porque estamos falando aqui de prescrição. Aí eu te pergunto, que prescrição é essa? É aquela prescrição lá do artigo 11 da CLT, aquela que você tem prazo de 2 anos para entrar com uma ação? Será que ele está falando, eu estou dizendo nesse exemplo aqui da prescrição bienal, será que ele está falando da prescrição quinquenal, que você tem 5 anos para cobrar a dívida dos créditos trabalhistas, a qual o reclamante ou a reclamante faz jus? Não é, porque aquele prazo da prescrição bienal e da prescrição quinquenal, eles estão afetos à fase de conhecimento. Aqui, essa prescrição da dívida, ela está falando prescrição da fase de execução. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que o processo correu toda aquela sistemática que nós já conhecemos, chegamos na fase de execução, iniciou-se a execução e por qualquer motivo que seja, passou 2 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, sem o exequente falar absolutamente nada. Passou 3 anos e o autor não falou nada. Aí, em determinado momento, o autor acorda, seja porque achou alguma informação,
achou o réu ou qualquer coisa que seja e peticionou, já querendo execução, já querendo, juntando cálculo, já, um monte de coisa. O advogado do reclamado do réu vai falar assim para o juiz: eu entro com embargo de execução com base na prescrição da dívida, com base na prescrição intercorrente, aquela prescrição durante o processo. A prescrição intercorrente tem prazo de 2 anos. Esse exequente está há 3 anos sem falar, há 3 anos sem se manifestar, 3 anos com o processo parado. Então eu vou requerer a prescrição intercorrente aqui nos meus embargos à execução. Então o juiz provavelmente vai julgar improcedente esse pedido do exequente e vai julgar procedente os embargos de execução. Outra informação importante que a gente tem que falar aqui, pessoal, que no próprio artigo 884 da CLT, quando ele dá a sentença da homologação, foi como eu disse para vocês, na fase de execução, o juiz ele vai promover a liquidação daquela sentença, vamos chegar a um determinado valor, aí o juiz na sentença ele vai homologar os cálculos, seja do exequente ou do executado, e eles têm prazo de 5 dias. Para quê? Ou para o executado entrar com embargos de execução, ou para o exequente entrar com a impugnação à sentença de liquidação. Porque, digamos que nessa sentença de homologação dos cálculos, o juiz homologou os cálculos do executado. Vamos imaginar que nos cálculos do executado que foram homologados foram no valor de 70 mil. Só que nos cálculos do exequente, do autor, ele achou valor de 120 mil. Aí ele vai falar: excelência, essa sentença de liquidação está errada. Você não acrescentou o 13º salário de 3 anos seguidos. Você não acrescentou a multa do 477. Você não acrescentou 2 anos de horas extras, excelência. Então esse valor de 75 mil está errado. É o valor de 120 mil que tem que ser aceito, que tem que ser homologado. Porque o seu contador, você não calculou isso. Então o exequente vai entrar com impugnação à sentença de liquidação. Então esse prazo de 5 dias dessa sentença vai ser tanto para os embargos à execução, quanto impugnação à sentença de liquidação. Tudo bem, pessoal? Já falei aqui da garantia do juízo. Não se esqueça que provavelmente, ou quase com certeza, o mais importante é a garantia da execução. Se o juiz verificar que o processo não tem a garantia do juízo, ele não vai nem ler os seus embargos de execução. Então é bom nós termos essa noção, saber da garantia de execução, saber dessa possibilidade aqui da impugnação, dos embargos de execução, do prazo de 5 dias, que serve para ambas as partes, as matérias que podem ser ali ventiladas e discutidas nos embargos de execução, porque qualquer desses assuntos aqui pode cair na prova do OAB. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.